Então, pessoal, continuando a resolver alguns exercícios sobre MRUV, eu tenho aqui a questão 9, que diz o seguinte, ó, a função horária da posição de um móvel que se desloca, né, sobre o eixo S é, no sistema internacional de unidades, S igual a menos 10 mais 4t mais t ao quadrado. Ponto. A função horária da velocidade para o referido movimento é. Então, nós temos aqui a nossa função da posição do móvel, né? Num determinado tempo. E lembrando que essa função, eu vou escrever ela aqui, ó, ela nos dá algumas informações, né? Vamos escrever ela aqui, tirar ela ali do texto, para a gente visualizar melhor isso daqui. Então está aqui a função horária da posição. Lembrando que eu posso calcular a posição do móvel, né? Dependendo do tempo que eu adotar. Posição dele numa trajetória, numa estrada, por exemplo, né? Então, vamos lembrar que a equação geral, ela diz o seguinte, ó, que a posição de um móvel é igual à posição inicial dele mais o produto da velocidade vezes o tempo mais a aceleração dividida por 2 vezes o mesmo tempo ao quadrado. Ok? Então veja só o que está dizendo para nós essa equação aqui, né? Ela está dizendo para nós que a posição inicial desse móvel, que obedece a essa função, a posição inicial dele é menos 10 metros. Esse cara aqui está aqui, ó, é a posição inicial. Esse número sozinho. E essa função ainda diz para nós que nesse momento, né, a velocidade dele na posição inicial, né, é 4. A velocidade inicial é 4. 4 o quê? Metros por segundo. Porque a função ela está no sistema internacional. E ainda, essa função ainda nos diz ainda que a aceleração vale 2 vezes o alfa. O alfa eu chamo, né, esse número que está aqui na frente, ó. Tá? Esse número que está aqui na frente. Eu chamo ele de alfa. E se você lembrar da nossa aula, né, eu falei para vocês que a aceleração ela é sempre 2 vezes esse alfa. Mas quanto é que vale o alfa ali? Quanto é que vale o alfa ali? Que número que está aqui na frente desse t ao quadrado que não está aparecendo? O número que está ali na frente, né, é ele mesmo, né? O número 1zinho, pessoal. Tu não pode esquecer que sempre tem um número 1 aqui, ó, que está multiplicando o t, que não precisa aparecer. Não poderia ser 0, porque se eu multiplicar 0 vezes t ao quadrado, tudo aquilo ali estaria zerado e nem precisaria aparecer aquele termo ali, tá? Então, quando não aparece um número na frente de uma letra, não te esquece, tem um número 1 multiplicando aquela letra. Então, no caso aqui, né, nós temos que então a aceleração é 2 vezes o 1, que é o nosso alfa. Portanto, a nossa aceleração ela é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, né, tu não pode esquecer, né, sempre é bom você imaginar que a gente tem aqui uma trajetória onde na posição inicial, no tempo inicial de 0 segundos,
a posição inicial é menos 10 metros de um móvel, né, que está com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, no sentido positivo. E sobre ele, né, sobre esse móvel, está agindo uma aceleração no sentido, no mesmo sentido, né, que também deu positivo aqui. Então está agindo aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a situação inicial, é o que está contando para nós essa função horária. O que ele está pedindo é que a gente monte a função da velocidade, porque agora nós não temos a função da velocidade, nós não temos aquela funçãozinha que a gente consegue calcular a velocidade com o passar do tempo, tá? Mas com os dados da função da posição em relação ao tempo, sempre dá para montar aquela função. Como assim? Então vamos lembrar, ó, a função da velocidade, função geral, né, é v igual à velocidade inicial, né? A velocidade v depende, né, da velocidade inicial, mais a variação de velocidade, que é a aceleração, vezes o tempo. E aí nós vamos substituir, né, no lugar de velocidade inicial e aceleração, os valores que são conhecidos já, que são as duas constantes dessa função, que não muda nunca, né? Então eu sei que v é igual, quanto é que vale a velocidade inicial? Está aqui, ó. Você sempre vai conseguir extrair essa informação dessa função, da posição. Então você bota aqui, ó, 4 mais, quanto é que vale a aceleração? Nós calculamos aqui, né? Multiplicamos 2 vezes o alfa, deu a aceleração. De novo, você vai sempre conseguir extrair a aceleração da função da posição em relação ao tempo. Coloca aqui, no lugar do t você não bota nada. Pronto, você determinou aqui a função da velocidade em função do tempo. Essa velocidade depende do tempo. Então, nesse caso, a gente vai lá e verifica que a resposta é a letra A. Ok? Uma questão bem simples, né, pessoal? Basta você saber identificar esses dados aqui, né? Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Você consegue, então, montar a função da velocidade. Que, na verdade, ela só precisa da velocidade inicial e da aceleração para você montar a função da velocidade. Vamos então para a questão número 10. Aproveitando aqui, já vamos resolver duas em um. Então, tem essa funçãozinha ali, s igual a menos 2t mais t ao quadrado dividido por 2. Eu vou escrever ela aqui de uma forma diferente. Ó, s igual a 10 menos 2t mais, tá? Veja, t ao quadrado dividido por 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes t ao quadrado. Tá? Eu botei 1 meio para frente, porque na verdade ele está aqui, né? O 1 está aqui, ó. Então eu joguei aquele para frente, esse 1 meio. Esse 1 meio aqui, ó, joguei para frente, deixei ele mais claro, mais visível para você. Tá? Agora então vamos responder as perguntas. O espaço inicial. O espaço inicial. Então, lembrando, ó, a equação geral é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes t mais a aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. Espaço inicial está aqui, né? É
10 metros. Velocidade inicial é esse cara aqui, né? Vai o sinal junto, né? Então, a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração, a gente não pode esquecer que ela é 2 vezes o alfa. Quem é o alfa aqui, ó? O alfa aqui é esse número. Tá? Esse número. Ou seja, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 sobre 2, né? Corte-se 2, fica 1 metro por segundo ao quadrado. Então tá aí a aceleração. A letra C, ele quer a equação da velocidade. Então, ó, de novo, pessoal, montar a equação da velocidade é substituir nessa função genérica, né, geral, né, os valores que a gente conhece, que são a velocidade inicial e a aceleração. Quanto é que vale a velocidade inicial? Está aqui. Nós já extraímos da função da posição. Vale menos 2. E a aceleração? A aceleração deu 1, tá? Então, eu botaria 1 vezes t, né? Mas lembra, o 1 a gente não precisa demonstrar, né? Então, é muito provável, 100% de certeza, se tivesse lá uma opção A, B, C, D, E, F para você assinalar, né? Essa expressão não ia aparecer desse jeito assim, ó. Ela ia aparecer desse jeito, ó. Menos 2 mais T. Vai ocultar o 1, tá? Porque é a forma matemática de demonstrar isso daí. Então tá aqui a letra, resolvida a letra D. É claro que se a questão for aberta e você me demonstrar na prova assim, eu vou considerar certo, não está errado isso, tá? Eu só quero te alertar que o normal é aparecer assim. Agora, a próxima pergunta é: qual é o instante, né? Questão número E, ó. Qual é o instante em que o móvel muda de sentido? Ou seja, lembrando, quando a gente estava resolvendo lá problemas que envolviam só velocidade, o instante que o móvel muda de sentido é quando ele para. E a gente está vendo aqui, né, que esse móvel em algum momento ele vai parar, porque ele está inicialmente no movimento retardado, né? A velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então nós temos aí a aceleração contrária ao movimento. Então em algum momento ele vai parar. Então quando ele para, a velocidade é zero. Então eu vou botar no lugar de V, zero. E aí essa expressão vai ficar assim, ó, menos 2 mais t. Como eu quero saber o tempo, né? Como eu quero saber o tempo, eu vou jogar o 2 para o outro lado. Jogando esse 2 para o outro lado, ou o t para o outro lado. Posso jogar o t para o outro lado? Posso, né? Jogando o t para o outro lado vai ficar, ó, mais t, né? Aliás, fica menos, né? Porque o t é positivo, ele fica negativo. Então fica menos t mais 0, menos 2. Menos t mais 0, menos t, menos 2. Nesse momento você não pode deixar isso aqui negativo, né? Você tem que tirar esse sinal negativo. Então você pega e multiplica toda a linha por menos, tá? Então vai ficar menos com menos, mais, né? Menos com menos, mais de novo. Então, tá aqui. No tempo de 2 segundos, a velocidade vai ser zero. Veja que bastava eu achar um número, né? E aqui, que desse 2, né? Então já dá para resolver essa questão por intuição, né?
porque ficaria menos 2 mais 2, 0. E fechou essa questãozinha aí. Tá ok?